tudo bem? Aqui é o Daniel, analista de investimentos da Capitalizo. Hoje nós vamos falar aí da Cosan, que é uma empresa aí do segmento de energia e distribuição de combustíveis e gás. Mas antes, gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo, para dar um like, compartilhar com seus amigos e, se possível, se inscrever no nosso canal. Para quem não conhece a Capitalizo é uma empresa de análise e recomendação de investimentos. Nós possuímos alguns produtos como o Top Renda Fixa, que, como o próprio nome diz, trabalha aqui com recomendações de títulos de renda fixa. Também disponibilizamos análise e recomendação de fundos de investimentos. O Plano Invista em Ações, que é voltado para análise e recomendações de longo prazo, baseada na análise fundamentalista. Carteiras Capitalizo, que acaba englobando aí ações, fundos e títulos de renda fixa em carteiras diversificadas. O Full Trader, que acaba também partindo da análise gráfica aqui, para operações de curto prazo, como é o caso de Day Trade, Position Trade, Swing Trade, e o Capitalizo Completo, que acaba englobando todos os planos em um só. Nós temos também, para quem não conhece nosso trabalho e gostaria aí de verificar, basta chegar em conteúdos grátis, chegar aqui embaixo e apertar em relatórios grátis. Você vai ter 3 opções. Eu já cliquei aqui em uma, que no caso é o fundo BTG Discovery, que é um fundo multimercado. Então, se você quiser conferir o nosso relatório sobre esse fundo, você terá que preencher seu nome e e-mail, que são campos obrigatórios. Caso não tenha preenchido ainda o seu número de celular e queira participar da lista de transmissão do WhatsApp, basta preencher esse campo. Também temos aqui as caixinhas, se você possui algum investimento, basta chegar lá embaixo, então, e apertar em baixar relatório. Então, já partindo para o assunto principal aqui, que é a Cosan, falar primeiro sobre a empresa. A empresa foi fundada em 1936, entrando aí no segmento sucroenergético, fabricando aí a partir da moagem de cana-de-açúcar, né? Então, uma empresa com mais de 80 anos, e com o tempo ela veio aí diversificando as suas atividades. Hoje atua com distribuição de combustíveis, gás natural e lubrificantes. É a principal fabricante de etanol e maior exportadora de açúcar do Brasil. Ela tem algumas unidades de negócio, como no caso aqui a Raízen Combustíveis, que é uma das principais distribuidoras de combustíveis do Brasil, né? Ela é a segunda colocada aí com market share em torno de 31%, ficando atrás aí apenas da BR Distribuidora. A Raízen Energia, que aí já é o negócio mais antigo da empresa, que parte da moagem de cana-de-açúcar para fabricação de etanol e açúcar, e também energia elétrica. Juntando a Raízen como um todo aqui, tanto a parte de energia como combustíveis, ela é uma joint venture aí entre a Cosan e a Shell. A empresa também tem a Comgás aqui, que foi adquirida há alguns anos, aí, mais precisamente em 2012, com alguns pagamentos mais recentes, e algumas movimentações em relação à empresa também mais recentes. Nós temos aqui, então, a Comgás ela é voltada para a distribuição de gás natural, tendo grande atuação aí no estado de São Paulo, atuando aí em quase 180 municípios. Por fim, a empresa tem a Moove, que é uma fabricante e distribuidora de lubrificantes, operando com um contrato de licenciamento e distribuição da marca Mobil no Brasil e também em outros países da América Latina, como é o caso da Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Aqui é a estrutura organizacional da Cosan. Nós vamos falar mais precisamente da parte de energia, deixando de lado a parte de logística. Aqui a gente pode ver que a empresa tem participação de 50% na Raízen e os outros 50% aí sendo então da Shell, formando uma joint venture, tendo mais aqui Comgás e Moove fechando aqui as unidades de negócio da Cosan Energia, no caso aqui, né? Pontos positivos, então, da Cosan: crescimento no volume de vendas na última divulgação. Nós tivemos crescimento nos produtos como diesel, etanol, combustível para aviação e gás natural, e queda aí na venda de gasolina e açúcar. O destaque principal é a substituição aí na venda de gasolina, que acabou ficando mais cara aí por causa do preço do petróleo no mercado internacional e também da elevação do dólar frente ao real. Então, em substituição à gasolina, tivemos um crescimento forte aí na venda de etanol. Segundo item, queda no preço do petróleo no mercado internacional, o petróleo que acaba impactando o custo unitário do combustível comprado pela empresa,
principalmente a gasolina. Então a queda que a gente viu aí desde o final de setembro de 2018, quando o Brent era negociado aí em torno de $85 na Bolsa de Londres, agora chegando em torno aí de $57, embora na última semana agora tivemos uma leve elevação, já com impacto aí da elevação da produção, da queda da produção, desculpa, anunciado pela OPEP lá no início de dezembro e já com impacto no preço do petróleo no mercado internacional. Mas essa queda de 85 para a faixa de 57 é um ponto positivo e deve influenciar positivamente no próximo resultado da empresa, principalmente no que diz respeito aí ao custo unitário de combustíveis comprados. Terceiro item, redução na alavancagem financeira. A empresa conseguiu, a partir do seu desempenho operacional medido pelo EBITDA, reduzir a alavancagem financeira nos últimos anos, embora sua dívida líquida tenha crescido agora com impacto cambial. A empresa tem bonds perpétuos aí sem proteção de hedge, e também a Raízen realizou novas captações de dívida, mas essa elevação da dívida líquida acaba não compensando. Então o crescimento do EBITDA acaba compensando e a alavancagem financeira medida pela dívida líquida sobre o EBITDA vem caindo. A gente vai ver isso num gráfico mais à frente. Outro ponto positivo é a flexibilidade que a empresa tem para a produção de etanol e açúcar. Então a empresa ela pode, a partir da moagem de cana, basicamente escolher se vai focar mais na produção de etanol ou de açúcar. No caso, atualmente a empresa vem aumentando a produção de etanol e reduzindo a de açúcar, até porque o preço do etanol no mercado está mais atrativo e o preço do açúcar menos atrativo, até porque o preço do açúcar ele vem caindo no mercado internacional por causa do excesso de oferta e também temos o problema aí de medidas protecionistas de países aí ao redor do globo. O último ponto positivo aqui da empresa, indicadores de mercado reduzidos. A empresa opera hoje aí, a ação da empresa opera com um PL próximo de 10 e um PVPA próximo de 1,6. Então, são indicadores correntes bem reduzidos, realizando aí uma projeção. Temos então um valuation atrativo aqui para compra das ações da Cosan. Um ponto positivo que não está aqui, a empresa ela faz parte aí do novo mercado, que é o segmento máximo aí de governança corporativa, também seria um ponto positivo para investimentos de longo prazo na empresa. Pontos negativos, queda no volume de vendas da gasolina. A gasolina ficou muito cara neste ano por causa da elevação do dólar e também da elevação do petróleo no mercado internacional. Então, com a gasolina mais cara, tivemos uma forte queda aí nas vendas de gasolina. A empresa também sofreu com algumas questões operacionais aqui, como foi o caso da greve dos caminhoneiros, que também afetou o terceiro trimestre, que foi o último resultado divulgado até agora. Então, tivemos alguns impactos negativos aí dentro das operações da empresa, como aqui é o caso na queda no volume de vendas de gasolina. Efeito cambial sobre o endividamento e o resultado financeiro é o principal impacto aí em cima do lucro. A gente vai ver no último slide que o lucro caiu bastante na comparação com o terceiro trimestre de 2017, muito em função da variação cambial sobre, como eu falei, sobre o bônus perpétuo. Então, a empresa, ela, óbvio, ela é exportadora de açúcar, ganha com a elevação do dólar sobre o real, mas tem um efeito contrário aqui em cima da dívida. A dívida acaba crescendo, tendo aí uma variação cambial em cima da dívida bruta, sendo um ponto negativo também. Último ponto aqui, redução em caixa e equivalentes de caixa nos últimos anos. A empresa teve, já nos últimos 3 anos, uma forte queima de caixa. Ela realizou aí algumas aquisições, inclusive algumas operações aí de distribuição de combustíveis na Argentina. Também tivemos aí queima de caixa para pagamentos aí sobre a aquisição da Comgás. Então a empresa teve uma redução em caixa e equivalentes de caixa. Ela tinha em torno, lá em 2016, em torno de 5 bilhões, chegou aí abaixo de 3 bilhões na última apuração, mas a empresa ainda tem uma situação confortável, até como eu falei, a alavancagem financeira vem caindo. Alguns números aqui da empresa: possui quase aí 6.500 postos de combustível no Brasil, está presente em 68 aeroportos, tem 950 lojas de conveniência, aqui operações da Raízen Combustíveis, produz mais de 4,3 milhões de toneladas de açúcar por ano e produz 2,1 bilhões de litros de etanol por ano.
tem 981 megawatts de capacidade instalada aqui na parte de na parte de cogeração de energia a partir da moagem de cana, distribui gás para 177 cidades e englobando aí 1,8 milhão de clientes com operações muito focadas aí no estado de São Paulo, sendo então essa aqui a parte da Comgás. Valor de mercado da Cosan CSAN3, ação ordinária da Cosan, então com valor de mercado aí no último fechamento um pouco acima de 14 bilhões, não é uma empresa com valor de mercado muito elevado e com valuation atrativo, aí, como eu falei, os indicadores indicam que a ação está barata, temos aí um bom potencial de ganho com investimento nas ações da empresa, embora a empresa tenha aumentado seu endividamento, reduzido aí a quantidade de caixa, vem em um período de queima de caixa, tem aí um ambiente desafiador no segmento de distribuição de combustíveis, teve elevação de gastos, mas acreditamos que o consumo de gasolina possa se restabelecer e o resultado da empresa o EBITDA vai continuar crescendo, mas acreditamos que o lucro possa vir também a aumentar e, inclusive, a geração de caixa ao acionista. Passando então aqui para o EBITDA pro forma, o EBITDA continuou em crescimento até 2017, agora com uma leve queda, como eu falei, a empresa teve algumas questões pontuais aí, como é o caso do custo, teve um aumento de custo com a questão do preço dos combustíveis, né, principalmente a gasolina, com a elevação do preço do petróleo no mercado internacional, teve também alguns problemas com açúcar, né, o preço médio do açúcar caiu, então tivemos alguns impactos no EBITDA, mas não foi aqui uma variação muito grande, o acumulado de 12 meses até o terceiro trimestre de 2018 ainda está acima de 2016. Aqui a alavancagem e dívida líquida, como a gente pode ver, desde 2016 a dívida líquida vem crescendo, agora com um impacto cambial e também sendo influenciada aí por novas captações, a empresa aí precisando de capital para investir, teve aí o aumento da dívida, mas com a elevação do EBITDA, como a gente viu no quadro anterior, ela vem reduzindo a sua alavancagem, que é a divisão da dívida líquida sobre o EBITDA. Então, com a base crescendo, né, que no caso o EBITDA de 2 meses cresceu, a gente chega aí a uma alavancagem adequada aí de 2 vezes. Então, a dívida líquida é 2 vezes superior ao EBITDA acumulado de 12 meses. E é também importante observar aqui a evolução, né, saindo de 3 vezes para 2 vezes. Então, estamos aqui em um patamar adequado. Quem olha só a dívida bruta da empresa, em torno de 15 bilhões, se assusta e vê que é um montante relevante, né, uma dívida grande, mas os indicadores de alavancagem nos mostram que a empresa tem uma situação não confortável, mas tem indicadores adequados aí de alavancagem financeira. Aqui, por fim, então, os últimos resultados divulgados, a gente ainda não tem o quarto trimestre de 2018 fechado, a gente pode ver que o volume de vendas cresceu, a gente tem aqui uma elevação na receita líquida, como eu falei, tem impacto positivo do preço médio do etanol, volume de venda de etanol, diesel, combustível para aviação e gás natural, e também o aumento do preço médio de energia vendida. Então, tudo isso impactou positivamente na receita líquida, e o que puxou um pouco para baixo a receita, a queda nas vendas de gasolina e açúcar, até porque açúcar a empresa não vem priorizando, né? O preço do açúcar vem caindo no mercado internacional por excesso de oferta, e temos também aqui alguns pontos que a gente pode destacar negativamente, que no caso é a queda aqui em todos os indicadores, como lucro bruto, EBITDA e lucro líquido na passagem aqui. O lucro líquido muito afetado aqui pelo resultado financeiro, como eu falei, tivemos um impacto forte aí, de variação cambial sobre dívida em moeda estrangeira aqui da empresa. Então, observando todos os indicadores e a situação da empresa, basicamente nós recomendamos compra pela empresa ter um valuation atrativo, mas recomendamos aí cautela, até porque o cenário segue desafiador para a empresa, principalmente na parte de distribuição de combustíveis, mas
atualmente então estamos recomendando compra partindo do pressuposto que teremos aí uma elevação gradual, mas não para o curto prazo nos resultados da empresa. Tá certo? Então, em relação à Cosan é isso. Até o próximo vídeo e um abraço.